Quero pedir à igreja que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Eu quero ler apenas o versículo 39, apenas um versículo. Mateus 26, 39. Vamos ler esse versículo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma oração bastante conhecida, possivelmente a oração mais conhecida de toda a Bíblia. E ele repete essa oração 3 vezes. Ora a primeira vez, segunda vez ele repete as mesmas palavras. E na terceira vez ele repete as mesmas palavras. O texto bíblico ele não revela se houve qualquer resposta da parte de Deus. É evidente que na primeira vez que ele orou não houve, na segunda também não houve. E na terceira, possivelmente também não houve nenhuma resposta. Então ele teve que entender, teve que compreender qual era a resposta. Porque muitas vezes nós sabemos qual é a resposta, mas nós queremos uma resposta diferente. Não é verdade? Jesus sabia qual era a resposta. Mas Jesus faz essa oração na esperança de ter uma resposta diferente daquela que ele já tinha. E assim vai ser conosco. Muitas vezes nós vamos orar já sabendo qual é a resposta de Deus, mas vamos orar na esperança de que Deus traga uma resposta diferente. E isso pode acontecer e pode não acontecer. Essa noite eu quero falar com você sobre que Deus sempre responde. Até mesmo quando Deus se cala, Ele está respondendo. Mas Deus sempre responde. E Jesus nos incentiva a orar, a pedir o que nós precisamos, o que nós queremos. Ele nem chega a dizer o que nós precisamos, ele fala assim: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, batei, batei, abrir-se-vos-á. Então ele nos incentiva a pedir. E nós olhamos para esse versículo e concluímos que sempre que pedirmos, vamos receber. Mas nós entendemos que vamos receber o que estamos pedindo. E a palavra também diz que batei e abrir-se-vos-á. Mas será que é a porta que nós queremos é que vai abrir? É essa a grande questão que nós precisamos compreender das coisas espirituais. Porque se todas as vezes que nós pedimos, e Jesus diz ao que pede dá, e ao que bate abre, se tudo que nós pedimos acontecerá, e se todas as portas que nós quisermos que se abram, venham se abrir, então nós temos um problema. Eu tenho um problema, não sei se você tem. Porque nem tudo que eu pedi eu alcancei. E nem toda porta que eu pedi para abrir, ela se abriu. Então nós vamos chegar por esse caminho, se nós levarmos por esse caminho, que tudo que nós pedimos, nós vamos receber aquilo que pedimos, ou Deus não gosta da gente, ou Deus não atende. Mas dada a minha vida com Deus, a minha trajetória, eu sei que Deus responde. Porque muitas vezes Ele respondeu. Porque muitas vezes Ele fez aquilo que eu pedi, exatamente o que eu pedi. Mas muitas vezes Ele não fez. Então significa o quê? Que não é tudo o que pedimos é que Deus vai nos dar. Eu quero falar que há 3 formas de Deus lidar com com aquilo que nós pedimos. Há 3 maneiras de Deus lidar. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Amém? Quantos estão entendendo o que eu quero falar? Quero falar nesta noite que Deus lida com os nossos pedidos de 3 maneiras diferentes. A primeira forma é uma resposta sim. Nós pedimos algo ao Senhor, nós determinamos algo do Senhor, nós especificamos aquilo que queremos e o Senhor dá exatamente aquilo que queremos. Na minha juventude,
e mesmo depois dela, um pouco mais maduro, eu li 2 livros que me influenciou muito a minha forma de orar. O primeiro desses livros foi A Quarta Dimensão, do pastor Poyang Shu, da Coreia. Naquele livro, A Quarta Dimensão, ele diz o seguinte: você precisa especificar, você precisa visualizar, você precisa conceber. Ele usa exatamente essa palavra, você precisa conceber. Ele veio a se tornar o pastor de uma das maiores igrejas do mundo, possivelmente ainda é uma das maiores do mundo na atualidade. A igreja da Coreia, em Seul, na Coreia do Sul, chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas. Você pode imaginar o que é uma igreja com mais de 1 milhão de pessoas? Aquela igreja chegou a ter mais de 1 milhão. Não sei como é que está hoje. Tem muito tempo que eu não tenho informação da igreja do Evangelho Pleno em Seul. Mas aquele pastor, no início do seu ministério, ele tinha muito problema. Ele era muito doente. Muitas vezes ele foi tirado, carregado de sobre o púlpito. Ele caía, estava ministrando, sentia uma fraqueza tão grande que ele caía. E não duvide que ele orou muitas vezes para que aquilo não acontecesse. Mas aconteceu várias vezes. Mas não é nem essa questão da enfermidade, da doença, que ele fala que pediu, não. Ele disse que precisava de uma bicicleta, precisava de uma escrivaninha, precisava de uma outra coisa, uma cadeira. Uma cadeira, uma bicicleta e uma escrivaninha. As coisas tão banais, né? E um dia ele falou assim, eu tenho uma cadeira, uma bicicleta e uma escrivaninha. A pessoa disse, mas cadê? Ele disse, não, tá gerado em mim. Eu já concebi, ainda não está aí, mas já é meu. E ele disse que, passado determinado tempo, veio a bicicleta, a cadeira e a escrivaninha. E você vai dizer, mas isso é bobagem, né? Cadeira, escrivaninha, bicicleta, qualquer um pode conseguir isso com o decurso de um prazo. Depois eu li um outro livro do pastor Roberton, da África do Sul. O pastor Roberton escreve um livro chamado Vinho Novo é Melhor. E aquele homem, ele foi alcoólatra, um alcoólatra inveterado. Ele era militar, ele era das Forças Armadas da Coreia do Sul. Muito perdido. E um determinado dia ele se converte. E quando esse homem se converte, ele desenvolve uma fé tão extraordinária. E as orações dele eram extremamente específicas. Ele não fazia orações aleatórias, ele não fazia orações assim. Ele diz, olha, eu aprendi que quando você ora, você tem que colocar todos os detalhes. E ele vai dando exemplos. Ele diz, olha, Senhor, eu quero um carro, modelo tal, ano tal, e eu quero um carro amarelo mostarda. Ele definia assim. E ele disse que Deus atendia ele dessa forma. Dava exatamente aquilo que ele pedia. E ele diz, Deus gosta disso. Sabe? Porque nós costumamos fazer orações aleatórias, orações superficiais, orações sem detalhes. Porque qualquer coisa que a gente alcançar, a gente diz, bem, eu tive sucesso na minha oração. E ele diz, não é assim. Deus quer ser engrandecido através das nossas vidas, por isso que ele gosta da gente especificar que ele quer nos dar a experiência de fé. Mas o pastor Roberton, ele ensina isso para nós. Roberton. Mas então nós nos apropriamos disso e falamos, agora eu vou ser como o pastor Roberton. Então eu vou definir, Senhor, eu quero ganhar um salário de R$ 30.500,25. Eu vou ganhar um salário de R$ 30.000, do jeito que eu pedi. E quando eu receber, eu tenho certeza que foi Deus que deu, porque eu fui muito específico. Mas sabe de uma coisa, queridos? A gente aprende na espiritualidade que a medida da fé, ela é diferente para cada um. A Bíblia diz que Deus distribuiu uma medida de fé para cada um. Aquilo que às vezes funciona na espiritualidade, na relação espiritual do pastor Roberto, é diferente daquilo que acontece na minha, é diferente do que acontece na sua. É um processo. Aquele homem alcançou isso. Ele conta no livro dele, não vem ao caso aqui eu explicar os detalhes. Quem tiver curiosidade, leia o livro chamado Vinho Novo é Melhor, do pastor Roberto Tom. Você vai ver. A experiência dele com Deus é muito marcante. Para começar, ele tem um processo de jejum, que ele não sabia quanto tempo ia demorar, e ele jejuma 13 dias. 13 dias. Ao ponto dele praticamente ficar desmaiado, de fraqueza. 13 dias orando. Ele tem um processo de busca muito intenso, assim como o pastor Poyang Shu também teve um processo de busca muito intenso.
Mas não é o meu objetivo aqui nessa noite falar a respeito de processos de busca. Eu quero falar a respeito das formas de Deus responder. Deus responde sim, muitas vezes, a nossa oração. E Ele responde sim aquilo que nós pedimos com fé. Ele não vai responder sim simplesmente que nós pedimos. Mas se nós somos filhos de Deus, se nós amamos a Deus, se nós oramos com fé, Ele vai dizer sim em alguns momentos. A Bíblia relata que Salomão, ele faz uma oração, está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, coloca aí, pastor Rauena, versículo 10 e 11. E Salomão, ele está fazendo grandes coisas, ele está conquistando coisas tremendas em Israel, ele está governando com sabedoria, e um determinado dia, o Senhor aparece para ele e diz assim: pede-me o que queres. Como seria bom se cada um de nós tivéssemos uma experiência dessa, o Senhor aparecer para a gente e falar: pede o que queres. Você pode imaginar o que você ia pedir, pastor Rauena? Você sabe, né? Você também sabe, né, Sandra? Você tem uma lista, né? Eu acho que cada um de nós ia falar assim: Senhor, espera aí, pelo menos uns 10 minutinhos, porque eu preciso de fazer uma lista. Você não vai precisar de pensar, você vai precisar só de relacionar. Porque não é uma coisa só, é um conjunto, é um leque. E o Senhor diz: pede o que queres. E sabe o que ele pede? Ele pede só uma coisa. Ele não tinha uma lista, ele pede só uma coisa. Ele diz: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa entrar e sair perante este povo, para que eu possa governar esse povo. E o Senhor olhou para ele e falou assim: sua oração é muito modesta, Salomão. E segue o versículo adiante. Mas por que você pediu sabedoria e não pediu a morte dos seus adversários, dos seus inimigos? Não somente eu vou te dar sabedoria, vou te dar o que você pediu, mas também eu vou te dar o que você não pediu. Riquezas, bens, eu vou te dar honra, e eu vou te dar muita coisa. Amados, então, nós aprendemos que o processo do sim de Deus, muitas vezes sequer tem a ver com aquilo que estamos pedindo. Às vezes o sim de Deus é um sim, até para aquilo que nós não estamos pedindo. Então eu compreendo, apesar de que eu disse para você que eu não quero falar de processo, estou aqui para falar das maneiras, que nós não precisamos ficar preocupados em ficar pedindo de tudo, não, David. Não precisamos ficar preocupados em pedir de tudo, não. Jesus diz assim, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer, e as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu estou incumbido, quando eu estou conectado, quando eu estou envolvido em servir ao Senhor, Ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando aquilo que eu não pedi. Ele vai me dando, ele diz, porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas, então não precisa pedir tudo. A segunda forma de Deus responder é com um não. Você já recebeu um não de Deus? Quem aqui já recebeu um não de Deus? Levanta sua mãozinha. Você recebeu, André? Você recebeu, né, Wesley? Pedro também já recebeu. Pedro é novo, adolescente, diz que já recebeu um não de Deus. Parece que não é a coisa mais fácil de receber, sim ou não? A experiência que eu tenho de criança é assim, para cada 5, pelo menos uns 10 não. Cada 5, tinha pelo menos uns 10 não. Pai, posso fazer isso? Mãe, posso ir tomar banho no córrego? Assim, porque na roça. Né? Posso ir caçar passarinho? Não, pode não. Não, pode não. O sim era tão escasso, era tão pouco. E Deus também fala muitos não para a gente. Deus fala muitos não. Mas sabe, cada não daqueles que a minha mãe falava, claro que no momento eu não entendia, né? Eu tinha 8, eu tinha 9, tinha 10 anos, eu queria um sim. Mas sabe, cada não daquele era um não do cuidado da minha mãe. Sabe lá se esse menino vai enfiar no mato aí e vai cair de uma árvore dessa, vai afogar lá naquele ribeirão onde ele quer nadar,
Só tem menino no meio dessa turminha aí, não tem nenhum adulto. Na verdade, hoje eu olho para trás e penso assim, minha mãe dizia muito sim para a gente. Você provavelmente eu diria não. Acho que minha mãe dava até muita liberdade. Eu acho que eu diria mais não do que ela disse para mim. Hoje eu entendo isso. Porque hoje eu compreendo o risco, o perigo que muitas vezes nós passamos. Estava com o Sami semana passada lá no condomínio onde ele mora, nós fomos num lugar, ele até tomou um tombo, né? Levou um tombo, eu estava atrás e eu não caí, ele caiu. Eu acho que eu sou mais experiente do que o Sami nesses lugares assim, nesses lugares mais arriscados, né? Cheio de lodo, de lama. E lá tinha aqueles arbustos de brejo. Falei, Sami, isso aqui chama lírio de São José. Ele dá dessa altura assim, mais ou menos 1,5 m. Ele dá uma flor, mais ou menos nessa época, março, abril, está cheio de flor de linha branca, ela é cheirosa. E ele cobre o brejo assim, toma conta do brejo. Você não vê nada que está embaixo, mas embaixo tem cobra, embaixo tem córregos, riachos, você não vê nada. E às vezes nós juntava a meninada e falava assim, vamos atravessar esse brejo aqui, vamos passar para o lado de lá. Sabe o que era passar uns 300 metros sem ver um nada que estava à sua frente, pisando e derrubando e abrindo aquilo no peito? E quantas vezes nós abrindo aquele brejo a gente via uma cobra? E não é cobrinha não, é jadacuçu, aquelas grandonas, 1,5 m, quase 2 metros. Numa pinguela, a gente estava andando, de repente sumia assim, tinha caído dentro de um córrego, de um leito, de um riozinho que a gente não estava vendo. E a gente atravessava. Mas sabe de uma coisa, queridos? A gente fazia porque a gente não tinha noção do perigo. Muito daquilo que nós queremos porque nós não sabemos o risco que nós estamos correndo. Nós não sabemos do perigo oculto. Os nossos pais não é Deus, a nossa mãe não é Deus, porque se ele fosse, possivelmente eles iam saber que a gente estava aprontando aquilo. Nem sempre eles sabiam, a gente não pedia tudo, a gente só pedia aquilo que não tinha jeito. Na maioria das vezes, eles nunca nem ficavam sabendo que a gente tinha aprontado aquilo. Nem ficava sabendo. Mas Deus vê tudo. A Bíblia diz que até um fio que está na sua cabeça, Deus tem conhecimento dele. E não cai um fio da sua cabeça, sem que Deus diga, pode cair. Tudo está no controle de Deus. Quantos podem dizer amém? Tudo está no controle de Deus. Pastor, Deus está controlando tudo que acontece no mundo? Eu quero dizer uma coisa, Deus está controlando a sua vida. Você que ama a Deus. Você que tem um coração voltado para Deus, Deus está controlando todos os eventos. Pastor, Deus está controlando até mesmo os eventos ruins que acontecem na minha vida? Sim, Deus está acontecendo até aquilo que você acha que é ruim. Mas, de fato, o que é ruim? Porque aquilo que você entende que é ruim, muitas vezes, é uma curva necessária que você precisa fazer. Sabe, amados, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, abre aí, pastor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9. Paulo também ora 3 vezes. Eu cheguei à conclusão, pastor Sami, que orar 3 vezes eu acho que é o bastante. Jesus ora 3 vezes, Deus não falou nada. Paulo ora 3 vezes, Deus fala não. Na terceira vez, Deus falou não. Ele diz 3 vezes, orei ao Senhor, e diz, Senhor, tira esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, que vive me esbofeteando. Senhor, eu não quero conviver com esse espinho na carne. Eu não sei o que é o espinho da carne de Paulo. Tem gente que fica fazendo conjectura que o espinho na carne dele era cegueira, porque ele fala assim, olha com que letras grandes eu escrevi do meu próprio punho. Então, gente diz, ele era meio cego. Porque para escrever com letras tão grandes do próprio punho, porque normalmente quem escrevia eram outras pessoas, Lucas, por exemplo, ele tinha os escribas que escreviam para ele. Pode ser que realmente tinha um problema de visão. Mas o que não importa qual era o problema dele. Ele disse que era um mensageiro de Satanás e que ele esbofeteava ele.
Não era indolor esse espinho na carne. Era constrangedor. E sabe o que é um homem de Deus, do calibre espiritual de Paulo? Que Deus usava, até os aventais de Paulo curavam os enfermos. A Bíblia diz que mandava os lenços e aventais, e quando aqueles aventais e lenços chegavam até os enfermos eram curados, e ele mesmo tinha um problema que não se resolvia. É muito difícil nós convivermos com uma realidade do tipo dessa. Que Deus nos usa para fazer coisa na vida dos outros e às vezes nós mesmos estamos padecendo. Deus nos usa para orar e trazer resposta para a vida dos outros e às vezes nós não temos resposta, aquela resposta que nós gostaríamos de ter para as nossas próprias orações. Mas ele diz 3 vezes orei e o Senhor explicou. Não é sempre que o Senhor explica. E ele diz, siga adiante. Versículo 8. E ele diz o seguinte, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me, o Senhor diz a ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você vai continuar com esse espinho na cara. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a receber o não de Deus. Não é fácil receber um não. Não é fácil receber um não de Deus. É muito doloroso às vezes. O Aurélio estava mencionando aqui que nessa semana nós perdemos uma pessoa muito querida da família. Quando o Roni entrou na nossa família, minha família, família dos meus irmãos, casando com a minha tia, ele estava com 27 anos. Quarta-feira, última, ele faleceu aos 77. Significa que ele ficou na nossa família por 50 anos. E o Roni é uma pessoa que não passa despercebido em lugar nenhum. Ele não passa despercebido, ele é uma pessoa extremamente generosa. Ele tinha suas controvérsias, ele falava muito. E quando, no passado, lá quando eu estava ainda com os meus 20 anos, por aí, talvez um pouco menos, a gente tinha muitos embates na palavra, muitos embates espirituais. O Roni era muito cético em relação a Deus, em relação à misericórdia, à compaixão de Deus. Ele sempre dizia que Deus mandava matar pessoas e ele não aceitava que Deus pudesse fazer esse tipo de coisa. E eu tinha muitos embates com ele. Aí uma certa madrugada, já era 4 horas da manhã, e nós estávamos naquele embate que não acabava nunca. Todo mundo dormindo e nós dois lá. Eu disse, Roni, não vou falar mais de questões espirituais com você, porque você não aceita. E você parece que quer me convencer a renunciar a Deus, eu não vou renunciar, e parece que você não se converte. Então não vou falar mais. Não vamos discutir isso mais não. Vamos dormir? Isso durou muitos anos, querido. Mais de 40 anos. Esse silêncio meu com ele. Nós nunca discutimos mais nada. Nenhum momento. Falava de política, falava de um monte de coisa, mas menos falar de religião e de Deus. Até que, praticamente um mês atrás, meu irmão disse, eu tinha visitado ele uns 3 dias e tinha ficado muito preocupado e cheguei a dizer para os meus irmãos, acho que o Roni está chegando a uma situação terminal. Nós não teremos ele por muito tempo conosco. Passados uns 2, 3 dias, meu irmão disse, vai lá, porque o Roni está morrendo. Talvez você nem vai encontrar ele vivo mais. E eu fui. Mas eu já saí de casa orando e disse, Senhor, não deixa ele ir embora, porque eu vou pregar para ele. Não deixa ele ir embora sem eu voltar a falar com ele. Eu cheguei lá, ele estava em pré-coma, ele não falava mais, ele não se comunicava com ninguém. Estava deitado na cama, foi para a UTI naquela noite, na sexta-feira. Sexta-feira agora fez 4 semanas.
Mas no sábado eu estava na UTI. No sábado ele tinha recobrado um pouco a consciência, então ele estava ouvindo, estava respondendo muito debilidade, as palavras quase não saíam. E eu disse para ele, a primeira coisa que eu disse: Rony, eu vim aqui, nessa UTI, hoje, para fazer um convite para você. Vim aqui para te convidar a aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele respondeu: sim, eu quero. Eu disse: eu sei que você não está conseguindo falar direito, mas você responde aí na sua mente, no seu coração, e eu vou fazer uma oração, e você vai responder do jeito que você puder. E eu fiz uma oração de confissão, de entrega, e ele orou comigo. No final daquela oração, eu disse: Rony, você fez a sua aliança com Deus, e o Senhor te salvou nessa tarde. E eu assumi um compromisso com Deus e com Ele, e disse: eu vou te visitar todos os dias. Todos os dias eu vou pregar para você, todos os dias eu vou orar e vou te ungir, todos os dias. Durante 2 semanas eu não faltei nenhum dia, nem na UTI, nem depois que ele saiu. E ele ficou 25 dias no hospital, entre 2 UTIs, 2 hospitais. E eu visitei ele praticamente todos os dias, não todos os dias, de 25 dias eu visitei ele pelo menos 20 dias. Mais do que qualquer outra pessoa eu visitei ele. Todas as vezes que eu visitava eu pregava para ele. Todas as vezes que eu visitava eu orava. E todas as vezes eu ungia. E em cada dia, em cada madrugada que eu orava, eu pedi uma palavra do Senhor, e o Senhor ia confirmando. O Senhor estava me dizendo que eu estava fazendo uma obra na vida dele. E eu chegava e dizia: Rony, ontem o Senhor falou comigo, hoje o Senhor falou comigo e falou a seu respeito. Deus vai tirar você, você vai ter vida. E você vai ter vida. E ele foi enchendo o coração de alegria. Alguns dias depois, que eu estava indo lá, uns 3, 4 dias, ele disse assim: essas suas visitas são um grande alento para a minha vida. Sinto muito alento nas suas visitas. Eu enchi meu coração de entusiasmo. E eu buscava uma palavra de Deus todos os dias, e todos os dias ela era positiva. E eu dizia: Deus está respondendo, Rony, você vai voltar a ter a sua vida de volta. Mas uma vida diferente. E ele dizia: eu creio. Eu falei: nós vamos fazer um culto na sua casa, vamos fazer o batismo seu, lá naquele lago de Buriti Alegre. Ele dizia: eu creio. Segunda-feira dessa semana, que está encerrando hoje, foi o último dia que eu vi ele ainda consciente. Ele estava muito bem, sentado na cama, movimentando os braços. Ele não movimentava o braço direito, porque o braço direito dele tinha passado por um processo de infecção muito forte. Eu falei: Rony, seu braço está tão bom, né? Você está movimentando. Ele pôs o braço na cabeça para mostrar que ele movimentava plenamente. Ele estava conversando com outro colega de quarto dele. Ele estava tão bem. E o médico foi lá, explicou como é que seria a cirurgia. Nós vamos tirar o marca-passo. Nós vamos tirar o marca-passo amanhã às 7 horas da manhã. E depois de 72 horas, nós vamos colocar ele de novo. Vai ficar do lado de fora, vamos colocar de novo. O médico explicou e ele estava convicto, plenamente convicto, estava tranquilo. E quando chegou nas 2h30 da tarde, daquele dia da cirurgia dele, que foi quarta-feira, terça-feira eu fui lá. E eu cheguei lá e entrei na UTI. Ele estava inconsciente, totalmente inconsciente. Ele tinha terminado a cirurgia há poucas horas, ainda estava ligando os sensores. E ele não pôde me ouvir. Estava dormindo profundamente, ainda estava sob efeito da anestesia. Eu li o Salmo 23 e orei por ele. E foi a última vez que eu vi ele ainda com vida. Às 3 horas da manhã, ele faleceu. E quando ele faleceu, eu disse: vem. Foi não. Eu salvou o Rony, mas não quis dar mais vida para ele. Eu confesso que fiquei muito frustrado, porque eu queria muito aquele sim. Eu disse para ele tantas coisas que a gente ia fazer depois que ele saísse do hospital. Nós vamos cultuar o Senhor. Eu queria muito agora poder ter essa vida espiritual com ele. E ele falava, a última coisa que ele fez, falou: eu preciso dar um testemunho, os evangelhos dão um testemunho. Eu preciso dar um testemunho. Estava lá 4 pessoas,
um colega dele, a filha dele, que também é uma pastora daquela igreja casa. E ele contou a experiência de como ele escapou de uma morte certa na selva amazônica, sobrevoando a selva, com 10 minutos apenas de combustível, no meio do nada, só floresta, floresta, floresta. Não tinha nenhuma cidade, nenhum lugarejo que pudesse chegar em 10 minutos. E ele diz, olha pessoal, coloca a cabeça para fora do avião, e qualquer descampado que vocês verem, vocês me avisam, porque nós vamos cair. E ele disse que de repente alguém falou assim, tem alguma coisa lá. E ele sobrevoou e disse que era uma pista abandonada, no meio da floresta, no meio do nada. E eles desceram lá. E ele ficou muito emocionado. Eu falei, sabe por que você não morreu ali? Porque o dia tinha que acontecer o que está acontecendo hoje. Você tinha que receber Jesus, você tinha que aceitar Jesus, você tinha que aceitar a salvação em Cristo Jesus. E ele chorou. E ele faleceu. Deus disse sim para a salvação dele. Deus disse sim para a minha oração pedindo mais tempo para ele, mas disse não, para mais vida. Não permitiu que ele saísse de lá. Na quarta-feira de manhã eu não consegui orar, na quinta-feira eu não consegui orar. Porque não é fácil lidar com não. Não é fácil lidar com expectativas frustradas, não é verdade? Quando a gente frustra, a gente fica muito aborrecido, e às vezes fica aborrecido com Deus. Porque a gente quer muitas coisas, porque a gente acha que o melhor é aquilo. Eu achava que o melhor era ter esse tempo com Ele. Não tenha dúvida que eu achava. Mas será que era bom esse tempo? Será que mais um ano de vida ia ser mais um ano de vida de alguém que ia partir para a glória, para a eternidade? Ali eu tenho certeza que ele partiu com o coração convertido. Mas será que se ele tivesse mais tempo, ele teria permanecido fiel? Alguns anos atrás, uns 12 anos, eu desci essa rua aqui. A rua assim. Quando eu cheguei naquele poste, eu estava com o Ricardo, meu filho. O Ricardo nunca veio aqui comigo naquele horário, às 13 horas. Eu vim deixar a Rosângela e trouxe meu filho. E quando a gente foi fazer aquela passagem lá, tinha um rapaz encostado no poste. Ele trabalhava aqui na escola, o nome dele é Rodrigo. Tinha 29 anos. A esposa do Rodrigo tinha deixado ele aqui, tinha ido embora, abandonado ele. Eles tinham uma criancinha pequenininha de 1 ano e meio, 2 anos. E o Rodrigo entrou no desespero, tinha escrito uma carta suicida, deixada ali na secretaria da Escola Evangélica Donai. E estava lá, e o Ricardo, pai, o Rodrigo está encostado no poste ali. E eu achei muito estranho aquilo. Fiz o retorno lá embaixo, subi, fui lá no trevo e desci. E parei o carro do lado dele e disse, Rodrigo, o que você está fazendo aí, Rodrigo? Ele diz assim, aí ele se assustou e diz, eu estou aqui, criando coragem para passar na frente de um caminhão desse. Vim aqui para me matar. Ele diz, não, você não vai fazer isso, entra no carro. Ele entrou no meu carro, levei ele para casa. Eu ministrei na vida do Rodrigo. Depois daquele dia ele foi num encontro, passou um fim de semana, um encontro com Deus. Um encontro que nós fizemos ali no Vale das Pombas. E o Rodrigo teve uma alegria espiritual tão grande, ele ficou tão avivado. Passou uma semana, 2, 3, mais ou menos uns 2 meses depois. O Rodrigo estava indo para a casa dele, dos pais dele lá em Itapuranga. O ônibus que ele estava foi fechado por um outro. O ônibus saiu, bateu num muro ali, perto da perimetral norte. E o outro caminhão que veio passando assim, e a cabeça dele foi projetada para fora. Não sabe como, se ele foi olhar ou se foi o baque que ele lançou a cabeça para fora da janela. E o retrovisor daquele caminhão ceifou a cabeça dele, decepou totalmente. Foi a única vítima de um acidente bobo. Um acidente que não é para acontecer nada. E nós ficamos pensando, o que aconteceu? Logo depois eu fui entender, o suicídio não era opção para a vida dele. Foi salvo de um suicídio, mas Deus recolheu. Deus recolheu. Foi a misericórdia de Deus. Deus não quis dar mais tempo para ele. Possivelmente porque mais tempo para ele poderia ser um problema.
Às vezes, queridos, nós queremos mais tempo. Nós vemos como Zedequias, o rei Ezequias, com 36 anos, 36, sua idade, Aurélio, reinando sobre Judá. Ele era um homem fiel, um dos reis mais firmes, mais inabaláveis, mais honestos, mais justos, mais temente a Deus. O Senhor manda o profeta Isaías dizer, vai lá e diz a Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. E o Senhor vem e diz a Ezequias, aliás, o profeta diz, vem Ezequias, põe a sua casa em ordem, diz o Senhor, porque certamente morrerá. A Bíblia diz que quando o profeta sai, Ezequias vira o seu rosto do lado da parede e chora amargamente. E diz, Senhor, tenho sido fiel, eu tenho te servido, me dá mais tempo, Senhor. E sabe o que acontece? O profeta ainda estava no pátio, quando o Senhor diz, vai lá e volta e diz para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. 15 anos. Ainda morreu jovem, com 36, morreu com 51 anos. Mas aqueles 15 anos não foram bênçãos para Ezequias. Logo depois da cura dele, ele permite que os emissários do rei da Babilônia viessem e visse todos os tesouros de Judá. Entrasse na casa do tesouro e visse os tesouros dele e o tesouro do templo. E o Senhor manda o profeta voltar a ele e diz, você fez uma coisa que não devia ter feito. Aquele povo que você mostrou os tesouros e você disse que não omitiu nada, que eles não vissem, vão levar esses tesouros. E vão levar os seus filhos para serem eunucos também do rei da Babilônia. Sabe, queridos, às vezes, mais tempo para nós pode ser uma bênção, para nós completarmos algo que precisamos fazer. Mas muitas vezes mais tempo para nós não será bênção nenhuma. Nós precisamos aprender a orar e encerrar as nossas orações da mesma maneira que Paulo encerra dele. Como é que Paulo encerra a oração dele? Olha aí. Volta aquele texto, por favor, pastor. Ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sem aquele espinho na carne, o Senhor diz, olha, você vai engrandecer, você vai ensoberbecer. E esse espinho está aí, esse mensageiro de Satanás, é para que você baixe a sua bola, Paulo. Para que você não se soberbeça. É melhor ter um espinho na carne do que ter uma ferida na alma, no espírito. Muitas vezes nós queremos saúde plena. Muitas vezes nós queremos até mesmo riqueza. Mas riqueza não é para todo mundo. Muitas vezes ter a função das duas pernas não é para todo mundo. Um dia eu perguntei para o Onofre, que nós conhecemos como Kiko, que ficou tetraplégico aos 18 anos. E eu perguntei, Kiko, se você não tivesse perdido a função do seu corpo, das suas pernas, você seria crente? Ele disse, pastor, com certeza eu não seria. E o Kiko orou muitos anos pedindo que o Senhor curasse ele. O Senhor não curou. E ele morreu aos 37 anos, numa crise renal, sem andar. E ele adorou o Senhor e louvou o Senhor durante todos os anos que ele viveu, praticamente 20 anos. 19 anos, aquele rapaz adorou o Senhor. Muitas vezes ele cantava aqui, adorava o Senhor. Como aquele rapaz era usado, como tinha uma alegria na alma dele. Como muitas vezes eu olhava para ele, via aquela alegria e pensava, por que o Kiko é tão alegre? Pegava ele para pôr no carro, tirar do carro, pôr na cadeira, ele estava banhado de xixi, de urina. Vazava tudo, aquelas coisas, da sonda dele. E ele estava sempre feliz, ele estava sempre de bom ânimo. Sabe, queridos, é isso que o apóstolo Paulo diz. A tua graça me basta, Senhor. Então, quando eu sentir fraco, eu direi, sou forte. Jesus ora 3 vezes e o Senhor não diz nada para ele. E ele diz, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele termina cada uma das 3 orações repetindo a mesma frase. Contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então eu quero concluir essa palavra nesta noite. Peça ao Senhor o que você quiser. Peça ao Senhor o que você quer para a sua vida. Mas se a resposta for não, aceite a resposta de Deus. E nunca se esqueça de terminar suas orações dizendo, Senhor,
Contudo, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua. A verdade é que muitos de nós não temos coragem de fazer isso, esse tipo de oração. Nós queremos apertar Deus de tal maneira que Ele não acha outro recurso senão fazer o que a gente está pedindo. Eu preciso confessar isso. Eu tenho dificuldade de falar, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou querendo isso, mas, Senhor, só faz se for a tua vontade. Quantos de vocês têm feito oração desse jeito, constantemente, todas as vezes? Mas nós preferimos muitas vezes ser igual menino, birrento e mimado. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas aprenda a dizer, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Seja o melhor, porque a tua vontade é melhor. Se for sim, é porque é melhor. Se for não, é porque é melhor. A outra maneira é Deus diz sim, mas Deus não quer dizer sim. A resposta de Deus era um não. Ele diz o sim aonde a resposta era um não. Sabe quando ele faz isso, queridos? Ele faz isso para Ezequias, por exemplo. E ele faz isso com o povo de Israel no deserto. Lá no livro de 1 Crônicas, diz que o povo de Israel, no livro de Números, diz que o povo de Israel no deserto dizia, Senhor, nós queremos carne. Nós queremos carne, Senhor. Nós não queremos mais esse maná, mas nós queremos carne também, porque lá no Egito nós tínhamos carne. E a Bíblia diz que o Senhor se aborreceu. E diz, vocês vão comer carne, não um dia, não uma vez só, mas um mês inteiro. Então a palavra do Senhor diz que Deus faz vir cordonizes. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que a carne ainda estava nos dentes deles, quando o povo começou a morrer de pestilência. Deus não queria dar carne para aquele povo. Deus não queria dar carne. Que nós possamos entender que o que Deus tem para nós é o melhor. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E eu quero orar com você. Tem alguém aqui nesta noite que está com uma demanda espiritual com o Senhor? Tem alguém? Dá um sinal. Uma demanda espiritual forte. Tem alguém aqui nesta noite que está pedindo algo para Deus insistentemente? Sim ou não? Todos nós oramos e pedimos todos os dias, mas estou perguntando se tem alguém aqui que está numa batalha espiritual. Tem? Tem alguém? Pode ser que a resposta seja não. Você entende isso? Pode ser que Deus vai dizer não. E pode ser que Deus nem vai dizer nada. Mas saiba de uma coisa, não saia da sua posição. Hoje eu orei. Hoje eu orei. Orei do jeito que eu devia orar. A gente se recupera. A frustração passa. Só não pode passar é a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus. O não de Deus é o melhor para aqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não, é porque isso coopera para o seu bem. Se é sim, é porque isso coopera para o seu bem. Para de ficar batendo o pé na porta, dizendo, Deus, eu não aceito. Já vi gente falar assim, Deus, eu não aceito, não. Você já viu? Já vi gente até ensinando. Deus, eu não aceito outra resposta que não seja assim, porque tu és Deus ou não é Deus? Irmão, para de bravata. É Deus que sabe o que é melhor, você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei se esse carro novo que eu quero vai ser bom para mim. Eu não sei se essa casa que eu quero vai ser bom para mim. Eu não sei se essa viagem que eu quero fazer vai ser bom para mim. Essa semana eu estava ouvindo um podcast pela manhã, eu ouço todos os dias, e a ministrante diz assim, eu tenho uma amiga que tem uma filha, uma jovem, que queria ir para os Estados Unidos, e estava tudo certo. Era uma viagem de trabalho, tudo organizado, a empresa tinha uma conferência, parece que não tinha como dar errado. E ela vai lá fazer aquela entrevista, como é que é o lugar lá? Lá no consulado, e de repente dizem não para ela. Ela voltou para casa tão desconsolada. Como é que diz não para mim? Eu sou a serva do Senhor, está tudo certinho. Uma mulher jovem. Ela não entendeu. Ela ficou muito frustrada. E ela diz, poucos meses depois,
Você descobriu uma enfermidade tão séria na vida, poucos dias, na verdade, não foi meses, não, foi dias, estava dentro do período da viagem, tão séria na vida daquela moça, e que se ela tivesse feito aquela viagem, e esse problema tivesse acontecido lá, teria sido um grande transtorno, num país estranho, aonde não tem um plano de saúde dela. Sabe, queridos, Deus cuida daqueles que Ele ama. O sim foi bênção para a vida daquela moça. O não de Deus foi bênção para a vida daquela moça. O não foi bênção para a vida daquela moça. Talvez o seu não seja bênção. Você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Muitas vezes eu não entendi o não de Deus. E eu recebi muitos não de Deus. Mas sabe de uma coisa? Depois que passa, a gente entende. Eu quero orar sobre a sua vida. E quero pedir o Espírito de Deus que traga paz ao seu coração. Coloca a mão no seu coração. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar uma palavra de alegria no seu coração. Eu quero ministrar uma palavra de fé ao seu coração. O Senhor quer mudar a sua vida hoje. O Senhor quer mudar seus pensamentos. Eu quero sustentar isso. Que o Espírito de Deus toque a sua vida hoje. Que o Espírito de Deus te traga paz. Que o Espírito de Deus te traga convicção. Que o Espírito de Deus cure o seu coração que tem estado frustrado. Que o Espírito de Deus cure a sua alma que tem estado ferida. Muitas vezes nós nos sentimos amargurados pelo não de Deus, pelo não que recebemos. Mas saiba de uma coisa, Deus tem cuidado de ti. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Continue no propósito de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Continue a confiar. Continue a buscar a presença do Senhor. Chegue mais perto do Senhor. O Espírito de Deus vai te fazer entender. O Espírito de Deus vai te fazer compreender. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E os pensamentos de Deus são muito maiores e mais elevados do que os nossos. Nós não vamos compreender, porque nós não temos a capacidade de enxergar o que está diante de nós. Mas Deus sabe. Deus conhece. Deus te conhece. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. De longe Ele penetra os teus pensamentos. E o Senhor Deus te fortalece nesta noite. E o Senhor Deus entra na sua vida nesta noite. E o Espírito do Senhor te faz, nesta noite, ter paciência. Durante meses, Jó orou. Durante meses, Jó lamentou a sua situação. Durante meses, Jó não entendeu pelo que estava passando. Durante meses, Jó culpou Deus pelo seu sofrimento e disse: por que me caça, Senhor? Mas no fim das contas, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. A declaração que permaneceu foi: eu creio no meu Deus e Ele vai se levantar sobre a terra. E os meus olhos hão de ver o Senhor e eu verei como Ele é. Jó descansou no Senhor. E no momento que Jó descansa no Senhor, no momento que Jó faz a sua declaração de confiar, de entregar todos os seus caminhos ao Senhor, de ter a esperança, então Jó recebe a sua cura. Jó recebe o seu milagre. Quando nós estamos lutando contra Deus, enquanto nós estamos resistindo ao Espírito do Senhor, Ele não fará nada. Mas quando nós descansamos na fé e dizemos: Deus, faz a tua vontade, não a minha. A minha é esta, Senhor. A minha vontade é a cura, a minha vontade é o milagre, a minha vontade é a restituição, é a restauração. Mas seja feita a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita. Os caminhos do Senhor são perfeitos, os meus não são. Eu sei que o Senhor tem pensamentos de bênção e de paz para me dar uma formosa herança. Eu sei que no fim o Senhor haverá de abençoar a minha vida. Eu sei que no fim o Senhor haverá de abençoar a minha família, a minha casa. Eu sei que no fim o Senhor há de me fazer prosperar.
Eu sei que no fim o Senhor vai cuidar de mim e não vai me dar por presa aos meus inimigos, aos meus adversários. Portanto, mesmo que eu esteja fraco, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja desanimado, eu adorarei o Senhor. E exultarei do Senhor, o Deus da minha salvação. Porque Ele é meu escudo, é a minha torre, é a minha rocha, é a minha torre forte. É Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. E Ele me faz triunfar. Você pode declarar isso na presença do Senhor? Você pode repetir essa oração? Repita aí. Repita no seu coração: Senhor, eu sei que Tu vives, eu sei que Tu reinas. Eu sei que a minha vida está no controle do Senhor. E eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa. Faça como Davi. Diga para a tua alma ansiosa, diga para a tua alma batida, porque te abates dentro de mim, a minha alma. Espera no Senhor. Confia nele, pois certamente Ele vai te acudir. Certamente o Senhor te acolherá. Sustenta esse filho, Senhor. Sustenta essa mulher hoje, Senhor. Fortalece o seu coração ferido. Sustenta, Senhor, da sua alma batida, Senhor. Levanta ele, Deus. Levanta da tua presença. Para o teu amor, para fora. E para a glória do teu nome. Abençoa hoje. Abençoa hoje. No nome santo de Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Jesus.